Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Neto. Estou aqui hoje para poder falar para vocês sobre a query do tipo fuzzy. A query do tipo fuzzy ela está presente no Elasticsearch e ela pode ser bastante útil em determinadas ocasiões, mas principalmente em um campo de busca onde o usuário vai informar o termo a ser pesquisado. E sabemos que muitas vezes podem haver erros de digitação por parte desses usuários. E esses erros eles podem resultar em resultados de buscas vazios. Então, por exemplo, a pessoa digita um termo errado. Se eu for fazer essa comparação de um para um ali na minha base do Elasticsearch, provavelmente ele vai retornar um resultado vazio, porque ele não vai encontrar esse termo ali nos documentos. Mas com a utilização do fuzzy, o Elastic ele aplica o cálculo de Levenshtein de distância e com isso ele consegue buscar termos próximos para retornar buscas aproximadas para o usuário. Como que seria isso? Por exemplo, você vai lá e digita um termo errado, que eu vou mostrar aqui no exemplo, sei lá, digita Brasil com U no final em vez de L. E aí, o Elastic, quando você passa esse parâmetro do fuzzy na sua consulta, ele vai fazer essa troca de letras, para poder ver se existe algum termo que, fazendo essas substituições de letras, aplicando o cálculo de Levenshtein, se algum termo dentro da sua base dá match com essa troca. Nesse caso, ele der match em algum termo, ele vai te retornar esse como resultado de busca. Show de bola, né? Muito bacana, facilita a vida aí do que você ter que ter vários cadastros de palavras ou não ter como melhorar a experiência do seu usuário. Mas antes de começar aqui, eu vou mostrar aqui na prática para vocês como que funciona na prática mesmo a utilização do fuzzy. Então vamos aqui para o nosso DevTools. Vamos começar iniciando criando um documento que eu vou chamar de fuzzy_example, vai ser o meu índice. O ID dele vai ser 1. E ele vai ter um campo chamado description. E dentro desse campo eu vou colocar uma frase que a gente vai começar a fazer essas buscas. Eu vou colocar aqui: o Brasil precisa de mais justiça. Certo. Foi criado o documento, então de base desse documento aqui, a gente vai começar a fazer as nossas queries. Então, como é que vamos simular aqui um cenário onde um usuário digita o termo errado? Então, por exemplo, aqui eu vou dar um get dentro do meu índice fuzzy, vou iniciar aqui com o search e vou fazer uma query simples no campo description. E aí eu vou escrever Brasil normal. Beleza, ele retornou para mim o registro Brasil precisa de mais justiça. Mas igual eu falei, a pessoa foi lá e digitou Brasil com U no final. Então ele já não encontra a correspondência daquele índice para mim. E aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aplicar o fuzzy nessa busca para que ele retorne os termos próximos, aplicando o algoritmo ali de Levenshtein. Então aqui eu vou dar um get novamente no fuzzy, no meu índice fuzzy, search, e em vez de passar uma query match, eu vou passar a query do tipo fuzzy. E aí ele já me pede qual é o field, eu vou colocar description, e aí o campo obrigatório que ele me pede é o value, que seria o valor. E eu vou passar novamente o Brasil escrito de forma errada. Quando eu faço essa busca, ele já me retorna, porque a gente, fazendo o cálculo de Levenshtein, esse termo ele está um termo de 1, um valor de 1 de distância de Brasil com L. Então ele já verifica se existe esse termo lá dentro. Como está dando match, aplicando o algoritmo, ele vai me retornar esse termo de precisão. Existem outras formas de fazer consultas utilizando também o fuzzy, que seria, por exemplo, se eu precisar fazer em busca com mais de um termo. Então, por exemplo, aqui, vou lá novamente no meu fuzzy
e vou fazer uma nova busca aqui, query, do tipo match, e aí eu vou lá dentro do meu description, e aí eu vou fazer o seguinte, eu quero fazer uma query, né, com mais de um termo, então eu vou passar aqui uma outra query, que seria o quê? Brasil e Justiça. E dentro dessa query eu vou colocar um operador do tipo AND, porque tem que ter esses dois termos lá no meu índice. Beleza, eu vou fazer a busca, ele me retornou o resultado da busca com o Brasil precisa de mais justiça. Mas vamos fazer aqui a troca com U. Já não trouxe. Então o que eu faria aqui? Eu viria e adicionaria o fuzziness dentro dessa minha busca, passando como parâmetro de alto, porque aí ele vai tentar calibrar, ele vai aplicar os algoritmos de calibração dele, os termos de calibração, para poder verificar se ele encontra ou não algum termo que dê match com isso. Então, fazendo dessa forma, quando eu busco, ele já encontra ali o documento, né, fazendo essa correção. Então, basicamente, o fuzzy funciona dessa forma para poder fazer essa busca dentro desse termo, dentro dos índices, na verdade, lá dentro dos índices, dentro dos documentos, e aplicando aí esse algoritmo de Larenstein para poder verificar se existe alguma palavra próxima para se retornar. O que muita gente fica me pergunta assim, algumas vezes é se isso aqui seria mais ou menos o que o Google faz. Né? A desvantagem do fuzziness é porque ele não te mostra qual é o termo correto. Então eu digitei Brasil, ele não vai falar, olha, eu encontrei Brasil com L. Então você teria que pegar esse termo de forma manual. Existem algumas outras maneiras, né, de você pegar através de suggestions utilizando Elasticsearch esse termo. Mas o que eu estou querendo mostrar hoje é basicamente como que o fuzzy trabalha e te retorna os documentos aí que tenham os valores aproximados, né, com a utilização do fuzzy. Existem alguns outros parâmetros que você pode utilizar para poder melhorar a experiência do usuário, porque dependendo da forma que você fazer essa calibração, se você não tiver uma acurácia muito boa, você acaba trazendo resultados que não vão ter uma relevância muito grande para o usuário. Então você acaba prejudicando ali a experiência do retorno da busca do usuário. Mas isso aí fica para um outro vídeo. Até mais, gente. Te vejo na próxima.